Sejam bem-vindos ao Shalom Oxford. Para você que está aqui, seja bem-vindo também. Para você que está acessando a nossa live lá, não é live, gravada, depois nós postamos. No YouTube está com o Clarindo, o K. E postamos também no Facebook as palavras. E por que nós fazemos isso? Às vezes é um pouco até meio difícil de fazer, porque a gente nem tantas pessoas assistem. Alguns dias muitas pessoas veem isso, algumas vezes não tanto. Mas é uma forma da gente divulgar a palavra de Deus. Você pode, o que você recebe aqui, às vezes é importante para alguém, você pode compartilhar isso. Amém? Então a palavra normalmente está no meu Facebook e está lá no Clarindo K, no YouTube. Amém? Você pode postar outras palavras, pode revisar a palavra que você ouviu. Às vezes eu falo com ela, mas nós não vamos gravar não. Preparação hoje, nem eu, meu telefone está sendo usado aqui, né? Mas nós vamos postar posteriormente. E a gente crê que Deus é um Deus de oportunidades, amém? E eu creio que Deus está te dando a oportunidade de compartilhar a palavra, de fazer algo na casa do Senhor. E hoje, quem vai estar pregando não serei eu. Sou reverendo Éder, EKE. Reverendo Éder Lusato, internacional da Itália, de Uberlândia, da Itália, para o Reino Unido. Amém? A ficção. Para mim, eu teria que ficar assim. Amém. Pai, nós te louvamos pela vida do Éder, pela, Senhor, dedicação que ele tem na tua casa, pelo serviço que ele e a família dele têm feito para o Senhor. Deus, tenho certeza que o teu Espírito Santo vai usar, já está usando a vida do teu servo, a boca do teu servo, para nos abençoar com a tua palavra, Deus. Pai, em nome de Jesus, que nossos corações sejam preparados para recebermos essa palavra. Que essa palavra possa germinar, gerar vida em nós. E também te use o teu servo, para a glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Contigo. Amém. Paz e graça. Espera só um pouquinho. Queria dar boas-vindas ao Ricardo, assim, e as crianças, né? E... Então tá bom. Amém. Glória a Deus. É isso. Está na casa do Pai, né? Amém. Esse aí, paz e graça. Já o Clarinho falou aqui, hoje a gente, com muito tremor e temor, eu vou estar ministrando a palavra aqui que Deus colocou no meu coração durante essa semana. Mas eu já tinha pegado o texto base dela, lido, e Deus já tinha falado algo comigo há alguns dias, mas durante essa semana, algumas histórias que eu ouvi, algumas histórias de algumas pessoas que têm falado comigo, me trouxe essa palavra. E quando a gente começa a estudar, a gente começa a ler a Bíblia fala que é um livro vivo. Ele fala com a gente. E começou a me trazer outras passagens, outras histórias. E eu falei assim, eu vou ter que resumir um pouco, porque senão só hoje não daria para passar tudo aquilo que o Senhor tinha falado comigo. E o Clarinho falou aqui de dificuldades, de lutas, de provas. Eu chegando aqui, eu escutei alguns fatos que aconteceram essa semana, que pareceu engraçado, mas não é. Eu imagino que, desde quando eu cheguei aqui na Inglaterra, uma pessoa chegou para mim, o que eu falo que é meu primo, né, casado com a minha prima, o Patrick, ele chegou para mim e me falou, a nossa vida é de fase. E essas fases é de passo a passo. Você passa uma fase, você vence uma luta, eu já falei isso aqui, e você começa outra. E você vence essa outra luta, você começa outra luta. É desafios, mudanças. E a vinda nossa, acho que todos que estão aqui
quando vieram saíram, largaram sua casa no Brasil, foi uma mudança grande, drástica. Eu acho que para todos tem um choque de cultura, tem um choque na vida, de costumes, e a gente tem um horário tanto para as crianças na escola, aqui é diferente, o calendário escolar é totalmente diferente a nossa vida aqui. É um choque, é um desafio, mas estamos aqui. Alguns pensam em voltar, outros já pensam que a casa dele agora é aqui. E eu gostaria de ler o texto básico, está lá em Números. O Clarinho falou de desafio, de dificuldades. Números 13. Números capítulo 13, versículo 1 ao 3. Eu gostaria de ler a princípio. Amém? E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Eu gostaria de orar agora. Gostaria que você curvasse a cabeça e pedisse que o Espírito Santo falasse com você a partir desse momento. Eu creio que o Espírito Santo já está ministrando nesse local, já está ministrando na vida de cada um aqui. E eu gostaria que você agora entregasse o seu coração, deixasse o seu coração aberto para receber do Espírito Santo. Amém, Deus Pai, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus perfeito. É um Deus que tem cuidado de nós. Em meio às adversidades, Deus, o Senhor tem trazido o socorro, Deus. Então, Pai, que em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui no nosso meio. Que a Tua presença seja notável. Que cada um aqui hoje, Deus, esteja recebendo do alto uma porção dobrada da Sua unção. Eu declaro, Deus, que o Teu poder, que a Tua glória está cobrindo este local, e desde já repreendo toda a artimanha do inimigo. Damos uma palavra de ordem para Satanás: bate em retirada todo espírito de confusão, toda seta maligna na mente de cada um aqui caia por terra agora no nome de Jesus. Assim como foi com Paulo, Deus, todas as escamas caiam dos olhos, que os irmãos possam, sim, Deus, ver a Tua glória neste momento. Que os anjos do Senhor estejam acampados aqui ao redor dessa igreja. Que o Teu poder, que a Tua glória seja ministrada aqui. No nome de Jesus, amém e amém. Então a gente está lendo aqui Moisés. Moisés foi a pessoa escolhida para tirar os israelitas da escravidão. Deus escolheu Moisés para ir lá no Egito, pegar o seu povo, os seus irmãos, que estavam há mais de 400 anos escravizados. E através de Moisés, Deus operou milagres, assim como acho que todos aqui já ouviram falar das 10 pragas do Egito. Deus operou milagres, endureceu o coração de Faraó, houve um momento certo e Moisés libertou o povo e saiu para o deserto, rumo à terra prometida. Nós cremos que este mundo não é a nossa terra. A nossa terra, a nova Jerusalém, é os céus. É onde que a gente vai encontrar com Deus. É onde que lá Deus, Jesus, quando ele foi levado aos céus, ele falou que estava indo para construir moradas para nós. Então a nossa casa vai ser lá nos céus. Existe uma promessa para aquele que crê. Existe uma promessa de Deus sobre a vida de cada um, que um dia a gente vai ceiar com o Senhor, frente a frente, e vamos glorificar Ele. Nós vamos poder ver Jesus Cristo, face a face. E eu espero por esse dia. Isso é uma promessa. Assim como simbolicamente, a saída do povo da escravidão, lá do Egito, a travessia pelo deserto, para rumo à terra prometida, eles já tinham isso desde
Gênesis tinha sido prometido isso para Abraão. Falou para Abraão: Abraão, você vai, mas a sua geração um dia vai herdar essa terra, a terra que emana leite e mel. O seu povo vai ficar peregrino em país estrangeiro, vai ser escravo por 400 anos, mas um dia eles vão ser libertos e vão encontrar a terra prometida. Isso muito tempo antes de acontecer. Então o povo tinha isso no coração. Eles tinham, eu falei, eu tenho uma promessa. Um dia eu vou chegar na minha terra prometida, uma terra que emana leite e mel, uma terra de fartura. O povo tinha isso com eles. Mas quando chegou um homem falando: eu sou israelita, criado pelos egípcios, e Deus me mandou aqui para libertar vocês, para levar vocês para a terra prometida. O povo ficou alegre, falou: opa, vou largar de ser escravo. E nessa passagem aqui já tinha acontecido isso tudo. O povo já tinha sido liberto, já tinha atravessado pelo mar, em terra seca, ele já tinha visto o mar engolir os egípcios, eles estavam seguindo durante o dia uma coluna, uma nuvem que cobria eles. Ele chegou diante da terra prometida e Deus falou para ele: escolhe 12 líderes para espiar a terra. Quando um cara vai espiar algo, que eles vão olhar, quando eu vim para cá, para a Inglaterra, veio só eu, a Gisele e o Lucas, a Lawane e a Radassa ficou no Brasil. Por que veio só eu? Eu vim espiar a terra. Eu vim ver como é que era, se eu poderia trazer minha família, se eu ia ter condições de sustentar minha família aqui. Eu vim preparar para eles primeiro. Eu fiquei imaginando, quando eu estava lendo isso aqui, acho até engraçado. Quando eles escolheram 12 espias, porque eles tinham que ir lá e ver os detalhes da terra. Eu fiquei imaginando assim, se fosse antes da minha família, se fosse entre a minha casa, da minha mãe e do meu pai, quem seria escolhido era a Anais, porque ela é mais detalhista. A Anais, quando eu e a Gisele vai no mercado fazer compra, a gente entra, meia hora, nós saímos com a nossa compra. A Anais entra, 1h30 depois, ela sai com a metade do que nós comprou, mas ela vai olhar produto por produto, preço, quem fabricou, de que é, para que é, e tudo ela vai pesquisar. Ela é muito detalhista. Eu, a Gisele, vai assim: mas precisa de extrato? Então vai esse. Não precisa de molho? É esse. A Anais não, ela tem que saber de onde que veio, para que veio, muito detalhista. E eu acho que esses espias tinham que ser detalhistas. Eles tinham que olhar o que tinha na terra. E eles foram muito entusiasmados para ver o que tinha na terra, que emanava leite e mel, a promessa de Deus. Eu gostaria de continuar lendo a partir no capítulo 13, a partir do versículo 26 ao 33. Versículo 26. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, aonde prestaram o relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Para aí um minuto. O primeiro relatório foi esse. A promessa de Deus era verdadeira. Eles viram que na terra tinha leite e mel com fartura. Versículo 28. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. E então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: olha a visão de Caleb. Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não,
não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grandes estraturas. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Então Caleb falou o quê? Lá tem leite e mel com fartura. É promessa de Deus, vamos lá, vamos subir. Eles enviaram 12, mas dos 12, apenas 2 creu na promessa de Deus. Apenas 2 teve uma visão diferente daquilo de 10. Porque 10 viu e falou: não, realmente, os frutos daquela terra são bons. A terra é uma terra próspera, uma terra de fartura. Porém, lá tem gigantes. Nós vamos ter que conquistar. Eles acharam que Deus ia entregar para eles de mão beijada. E falou assim: por que lá tem gigante? Eles acham que a terra ia estar lá pronta, só eles chegar e colher o fruto. Não, eu chego lá, pego o fruto e vou embora, vou comer, vou viver. Já trabalhei, nosso povo é escravo por mais de 400 anos, agora eu só vou colher os frutos. Mas não, eles tinham que conquistar a terra. O último versículo. Agora eu gostaria de ler Números 14, do 1 ao 4. Números 14, capítulo 14, versículo do 1 ao 4. E naquela noite toda, a comunidade começou a chorar em alta voz, depois do relatório. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolhemos um chefe e voltemos para o Egito. O povo, com medo de enfrentar os gigantes, preferiam ser escravo, continuar na mesmice. O povo falou assim: é melhor nós voltarmos para o Egito. E eu comecei a imaginar essa situação, depois de tantos milagres que esse povo viveu, eles viveram. Eu lembro quando eu me converti, aí eu ouvia muitas pregações. Antigamente a gente tinha as locadoras, a gente ia lá, locava uma fita e punha pregação. E eu ouvia pregações do Silas Malafaia, vários pastores. E eu ouvia falar de pessoas sendo curadas, que cegos voltando a enxergar, surdos voltando a ouvir. E eu falei um dia, orei e falei assim: Deus, o dia que eu ver um milagre desse, eu acho que a minha fé vai aumentar. E não foi muito tempo, veio uma comunidade de pastores americanos, para o Shalom Uberlândia, e lá eu vi pessoas que eram surdas e mudas, que nunca tinham escutado, voltar a ouvir. E ela falava assim: o mundo é muito barulhento. O mundo é muito barulhento. Ela falou: tem hora que dá vontade de não querer escutar. Eu ainda brinco que a Gisele tem hora que lá em casa está muito barulhento, ela arranca o aparelho, que ela usa o aparelho, né? Ela arranca o aparelho, fala: não, está muito barulhento. Eu falo: até então é uma vantagem, quando quer escutar é só pôr o aparelho, né? Aí eu vi pessoas que eram deficientes, tinham dado derrame, não conseguiam andar por mais de 10 anos, levantar da cadeira de roda. Eu vi. A minha fé aumentou. Eu já criei em Deus, eu já tinha um amor por Deus, mas eu peguei e falei assim: realmente o poder de Deus é maravilhoso. Realmente. E esse povo viu o deserto se abrindo, o mar se abrindo no deserto para eles atravessar. Esse povo, eles viram as 10 pragas que aconteceu no Egito.
e chegou diante de uma situação difícil que seria os gigantes, não, eu prefiro voltar para o meu mundo antigo, para a minha escravidão. Um fato que aconteceu comigo, eu lendo esse negócio de voltar, aconteceu comigo. Quando o Lucas nasceu, ele tinha 20 e poucos dias, eu me separei da Gisele, eu fui morar no fundo da casa de um amigo meu, eu aluguei uma casa dele. Eu tinha muitos passarinhos, muita gaiola. Minha casa era toda cheia de gaiola de passarinho. E tinha canarinho da terra, que é um canarinho nativo brasileiro. E eu criava muitos. E eu tinha um que eu comprei de um rapaz chamado Maurício, não esqueça. E ele tinha a milha, que ele foi registrado, ele foi capturado, filhotão, assim, já foi capturado no mato, filhotão. Tinha muitos anos que ele estava preso na gaiola. E ele tinha uma milha, o número dela era 229. E eu comprei esse canário. E tinha uma fêmea junto com ele e tal. O que aconteceu? Um dia eu fui tratar a gaiola e esqueci a gaiola aberta. Que eu cheguei aí na gaiola, cadê o canário? Tinha ido embora. Aí eu peguei a fêmea dele, pus numa gaiola menor, saí andando na rua com um sapão para ver se eu conseguia pegar ele, nada dele voltar. E levava na outra rua, nada do canário voltar. Falei, não, perdi meu canário. Falei, mas tá bom, ele está livre, né? Quantos anos que ele está sendo criado na gaiola? Quando deu a parte da tarde, eu olhei, aonde que estava o canário? Dentro da gaiola. Como eu tinha tirado a fêmea da gaiola, eu deixei a porta aberta. Ele voltou para a gaiola e estava dentro da gaiola. E eu pensei comigo assim, esse canário é burro. A oportunidade que ele teve de ficar livre, ele volta. Ele voltou. Aí eu pensei, será que é o mesmo? Eu fechei a gaiola, olhei. Aí tinha como a gente olhar, eu olhei na anilha, era um canário. Eu falei, ele desperdiçou sua liberdade. Ele foi embora. Ele agora vai continuar preso. Ele preferiu, ali tinha comida, tinha água, preferiu ficar ali na gaiola preso. Aí uns, nossa, você tem sorte. Tudo bem, eu tenho sorte, mas o canário não teve. Voltou para a gaiola. Assim é o povo do deserto. Qualquer situação, tem alguns versículos. O primeiro versículo em Êxodo, isso em Moisés ainda estava no Egito, capítulo 5, versículo 21, os responsabilizaram que Yahvé vos observe e julgue, pois nos tornamos odiosos aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos, pondo-lhes a espada na mão para nos matar. Esse contexto, quando Moisés começou a operar as 10 pragas, Deus começou a mandar as 10 pragas, o Faraó chegou para o povo e falou assim, tá, vocês querem ser libertos? Eu estava fornecendo para vocês as palhas, para vocês colocar, fazer os tijolos. Agora vocês vão ter que colher as palhas e ainda vai ter que fabricar a mesma quantidade de tijolo. E os meus soldados vão estar agora vigiando vocês com espada. Minha mão vai pesar sobre vocês. A situação para eles ficou mais ruim. Aí eu já pegou e falou, não, preferia que não tivesse. Preferia que Deus intervisse. Êxodo 14, versículo 11. E reclamaram a Moisés, não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito, é por isso que nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Qualquer situação no deserto era motivo deles reclamar, era motivo deles desejar voltar para o Egito. E o Egito aqui simboliza o pecado. O Egito na Bíblia simboliza a escravidão. Porque quando você tem um pecado na sua vida, você é escravo dele. Quando você é dependente de uma droga, você é escravo daquela droga. Eu cresci num bairro onde eu vi muitos amigos virar dependentes químicos. E eu vi alguns desses amigos se submeter a coisas terríveis por causa de droga, a fazer coisas terríveis por causa de droga. Eles viram escravos. Tem pecado na nossa vida que a gente não consegue, é maior do que nós, a gente não consegue. Em Números 14, 22, todos esses homens que presenciaram a minha glória e
contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz. Salmo 106, versículo 13. Muito depressa, porém, esqueceram seus feitos e não quiseram esperar para conhecer mais de seus desígnios. Esse povo, eles queriam a terra prometida. Eles queriam os milagres de Deus. Porque quando eles tinham sede, eles iam até Moisés: nós estamos com sede. Era melhor se nós estivéssemos no deserto, no Egito. Lá tinha água. Nós queríamos comer carne. Era melhor se a gente estivesse no Egito. Eles não esqueciam o Egito. Eles não deixaram o Egito para trás. O Egito ainda estava dentro deles. Deus levou eles para o deserto para ver se o Egito, eles deixassem esse Egito no deserto. Um bando, Números 11, versículo 4 ao 6. Um bando de estrangeiros que haviam no meio deles encheu-os de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer, nós lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós e das cebolas. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Deus fazia cair o maná todo dia de manhã. Deus supria eles. E eles falaram que estavam comendo carne de graça no Egito, peixe de graça. Eles esqueceram que eles eram escravos, que eles tinham que construir as cidades do Egito. Eles esqueceram disso. Eles queriam só comer o peixe, o alho, a cebola do Egito. Tem uma história, essa não aconteceu comigo não, mas tem uma história que eu já ouvi, uma parábola. Tinha uma irmãzinha, que ela era casada com um homem, que ele bebia muito, alcoólatra, mas bebia muito, muito. Pensa num homem que bebia, era esse homem. E essa irmãzinha de oração começou a orar: Deus, liberta meu marido. Deus, faz ele largar dessa bebida. Faz ele largar dessa bebida. E ele um dia foi no culto. Chegou lá, entregou sua vida para Jesus. A partir de hoje eu não bebo mais. E passaram-se os dias, os meses, e eles estão vivendo bem. O homem parou de chegar em casa bêbado. O homem parou de brigar com a mulher. Não era mais um alcoólatra, era um irmãozinho. Quando é um dia, o relógio desperta, eles estão dormindo, o relógio desperta para eles ir trabalhar, levantar cedo e trabalhar, uma família tradicional brasileira. E o cara acorda e começa a chorar. E ela: o que foi, meu bem? Está tudo bem? Está tudo bem? E ele falou assim: tive um sonho. Ela: um pesadelo? Ele falou: um pesadelo. O que foi? Eu sonhei que eu passei no bar do Tchão. Ela foi: daí? Eu pedi uma pinga para ele. Falei: coloca uma pinga para mim. Ela falou assim: não, mas você foi liberto, não sei o que. Ele falou: pois é. E ela falou: mas por que você está chorando? É porque eu pedi para ele, ele me perguntou: você quer pura ou você quer com limão? Aí ele falou: com limão. Quando o tio foi cortar o limão, o relógio despertou. Se eu tivesse pedido pura, tinha dado tempo de eu beber. Esse homem tinha aceitado, ele tinha convertido, mas o seu coração ainda estava no Egito. Ele ainda queria ter dado prazo de ter tomado aquela pinga, nem que seja no sonho. Mas isso é só para você ver que nesses dias a gente ainda tem algo na nossa vida, talvez, que possa estar nos incomodando. Às vezes tem gigantes que estejam impedindo a gente de conseguir romper, chegar até a terra prometida. Em João
João 16, capítulo 33, é um versículo bastante conhecido. E eu vou estar lendo aqui para vocês. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Se você for ler o capítulo 16 de João, você vai entender que Jesus, Ele é a nossa paz. É Ele que é a nossa alegria. A gente temos que ter esse entendimento, que independente do gigante que chegar diante de nós, independente da situação, independente do nosso passado, a gente tem que ter esse entendimento, que é em Jesus que é a nossa paz, é nele, é Ele que tem que lutar as nossas guerras, é Ele que tem que derrotar os gigantes. Não adianta você ser alto, forte, você ser cheio de sabedoria. O que importa é onde está o seu coração. É onde que a gente tem colocado o nosso coração. Nas coisas deste mundo ou nas coisas do Senhor. Nele. É o Espírito Santo que tem que nos guiar. Aonde a gente colocar a nossa planta do nosso pé, a presença do Senhor tem que estar conosco. Tem adversidades? Tem. Temos problemas? Temos. Tem os gigantes que aparecem? Tem. Mas a Bíblia, quando relata sobre os gigantes, quando relata sobre o deserto, ela sempre tem um socorro. Em Salmos fala que a gente tem que olhar para o alto, da onde vem o nosso socorro. Eu gostaria de ler Números 14, a partir do versículo 6. Amém? Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como os despojos de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem da terra que vocês rejeitaram. Josué e Caleb teve uma visão. Eles olharam a terra de um jeito diferente. Eu gosto de algumas histórias. Tinha um irmão, o irmão Júnior, no Shalom, ele contava uma historinha de uma senhorinha, que tudo que o povo chegava para ela falava: o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. Falava: nossa, hoje está chovendo, o Senhor é maravilhoso, graças a Deus pela chuva. Hoje está um sol muito quente, o Senhor é maravilhoso, nós precisamos também do sol. A senhora viu que
os preços estão subindo. Ah, o Senhor é maravilhoso, Ele ainda está nos prosperando para poder comprar. Ah, isso, aquilo, tudo. Ela um dia chegou para ela e falou assim, hoje ela vai falar algo. Hoje ela vai ser pessimista. Ela vai concordar comigo. Ela falou, não, você viu o tanto que Satanás é sujo, que ele é isso? Ela falou, pois é, mas ele já não sabe que já foi derrotado, mas não desiste nunca, né? Ele é bem perseverante. Falou, não, mas não é possível. E assim, eu acho que Josué e Caleb têm um tipo de visão dessa. Eles viram os gigantes? Viram. Mas eles tinham certeza que Deus era com eles, que eles iam vencer esses gigantes. E depois de 40 anos, eles voltaram lá, e Caleb falou assim para Josué, Moisés já não era vivo mais, falou para Josué, você lembra que um dia Deus prometeu essa terra para mim e para você, né? Eu ainda sou forte como ainda era. Está lá essa história está lá em Josué 14, a partir do versículo 6. A história que Caleb reivindica a terra e fala, não, eu quero, essa promessa é minha, Deus prometeu para mim, eu ainda sou forte como eu era novo, quando eu tinha meus 40 eu ainda sou forte, estou com os meus 80 agora, eu vou conseguir ir lá e derrotar o gigante. Por quê? Porque ele tinha a esperança dele, ele sabia que ele tinha o Senhor, assim como Davi. Todo mundo conhece a história de Davi e Samuel. Davi, ele chegou e começou a guerra dos filisteus contra os israelitas, e ele era apenas um pastor de ovelha, um menino, o caçula da família. Os seus irmãos mais velhos já tinham ido para a guerra. O pai dele falou assim, pega a carrocinha aí, pega uma semente torrada aí, leva uns queijos, leva uns pães para os seus irmãos e dá para o chefe. O pai dele estava querendo subornar o chefe lá da guarda, porque falou, dá um pouco para o chefe lá, para eles cuidar dos seus irmãos que estavam lá na guerra lá. E Davi foi, e Davi chegou e vê como é que estão seus irmãos, vai lá na linha de frente e vê como é que estão seus irmãos lá no acampamento. E Davi chegou e viu um gigante, um Golias, afrontando o povo. E ele falou assim, quem que é esse incircunciso aí que está falando mal do exército do Senhor? E o povo, quando o Golias aparecia, o povo corria, não tinha medo, ninguém tinha que ir lá a coragem de ir lá enfrentar o Golias. Um exército treinado estava com medo de enfrentar Golias. E Davi falou, quem que é esse cara? Falou, esse é um cara que parece todo dia de manhã aí e chama alguém para o desafio, mas ninguém tem coragem não. E o rei falou que quem for lá não vai pagar mais imposto, vai ganhar dinheiro e ainda vai ganhar a filha do rei para casar. Davi, foi no outro cara e perguntou, aquilo que o outro falou é verdade? Ele falou, é verdade. Falou, vou lá no rei. Chegou no rei e falou, peraí, eu estou traduzindo aqui, para encurtar. Chegou no rei, falou, rei, tem um cara lá e eu vim cá que eu vou bater nele. Ele falou, não, mas quem é você? Cadê seu currículo? Você já é lutador, você é guerreiro, você é um menino? Ele falou, não, eu já briguei com leão, já briguei com ursa, tentou pegar as ovelhas, eu fui lá de neles, se eles vinham para cima, eu vou para cima deles, e eu matei eles, eu vou matar eles, porque eu vou no nome do Senhor. E o rei falou, pai, então vai lá, toma aqui minha roupa, toma minha armadura aqui, minha espada. E ele viu que falou, não, eu não dou conta de usar isso não, eu vou pegar meu estilingue aqui e vou lá. E os irmãos falaram assim, você é presunçoso, o que você está xeretando aqui? E ele falou, estou indo, você vem comigo contra lança, contra espada, eu vou com você eu vou com o Senhor dos Exércitos, eu vou lutar com você com o Senhor dos Exércitos, a meu favor. E por aí derrotou o gigante. Ele tinha fé. No meio natural, ele não conseguia. E quando a gente fica lutando nas nossas guerras, se torna muito mais difícil. Tudo na minha vida que eu tentei fazer pelas minhas forças, através da minha capacidade, foi bem mais difícil. Todo mundo sabe da minha história, que eu passei na Itália, que eu fiquei 6 meses esperando meu documento, e eu tentei de tudo quanto é jeito. Aí eu comecei a orar, falei, Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Me ensina logo.
E eu ligava para minha mãe, ligava para minha irmã, ligava para minha esposa, corre atrás disso, vê se vocês fazem isso, faz aquilo outro, gente, como é que eu faço? Corre atrás do documento, vai atrás do juiz, vai atrás disso. E nada dava certo, nada. O dia que Deus, falei, Deus, ou eu volto para o Brasil, ou senão o Senhor abre uma porta. Tem que acontecer algo. Não tem saída, não tem mais como, não tem o que fazer. A própria Comune falou para mim, vem cá, você tem tantos dias para me apresentar uma solução. Me marcou um dia para mim ir lá, sentei, conversei com a mulher falou assim, você tem que dar um dia para mim. Eu falei, mas o que eu posso fazer? Eu não tenho nada, não tenho o que fazer. Ela falou, aí do nada, ela fala assim para mim, aí um DNA. Faz um DNA com seu avô lá com a sua mãe e tal. Deus usou a boca dela para me dar a revelação do que eu precisava. Esse gigante foi derrotado naquela hora. E eu, pô, tá aí a resposta. Mãe, corre atrás, faz DNA. Só tem certeza que é filha do velho? Faz o DNA. Não é filho do homem da mala, não. Fez o DNA, deu certo, glória a Deus. Temos a cidadania. Mas os nossos gigantes não podem nos dar medo. A Bíblia é clara. Pedro, quando estava andando sobre as águas, quando ele começou a olhar para a tempestade, ver o tamanho da tempestade, o medo veio, fez ele afundar. Quando Deus te dá algo, quando Deus promete algo, quando Deus te entrega algo, é porque Ele sabe que você é capaz, é porque Ele já te capacitou primeiro. Você tem que crer, você tem que buscar isso na sua vida. A gente está chegando no final de ano, geralmente no começo de ano a gente tem muitas promessas que a gente quer fazer, quer mudar. E eu entendo que essa igreja é para a igreja, essa igreja, esse ano de 2023 vai ser diferente. Amém. A promessa de Deus está vindo sobre a vida de cada um. Eu quero ler Mateus. No Novo Testamento, gente, Mateus, o que Jesus fez? Se você for pegar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, se você pegar os 4 evangelhos, e no último capítulo de cada um, você vai ver o que é o propósito da igreja. Aquela promessa de Abraão para os israelitas, que eles iam ficar 400 anos, mas eles iam ser libertos e iam chegar na terra prometida. Agora no Novo Testamento, hoje agora é o Novo Testamento. Se você pegar os 4 evangelhos e for ler os últimos capítulos, eu vou abrir o capítulo 28 de Mateus, o último capítulo. Eu vou ler só o versículo 19 de Mateus 28. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É uma ordenança de Deus. Nós temos que ser luz nesse mundo. Nós temos que ser a diferença. E é uma promessa dele que ele vai estar conosco. A gente não está sozinho nisso. Aquele sonho que aquele irmão teve comigo é bem claro nisso. O que tem sido em primeiro lugar na nossa vida? Dificuldades. A gente passou por uma pandemia. A gente passa, agora está tendo uma guerra, aí vem falando de crise, vem falar disso. E se a gente ficar com os olhos só nisso, a gente não vai romper. O Clarinho falou algo aqui esses dias. Falou, a pandemia já passou, gente. Está na hora da gente acordar. Está na hora da gente... Não tem mais nada que impeça a gente de romper. A gente tem que ver os milagres de Deus acontecer através da nossa vida, através da vida dos irmãos. O poder de Deus tem que estar sobre a nossa vida. Amém.
tocar a planta dos nossos pés, Ele vai estar conosco, independente aonde você for. As pessoas vão ver Jesus Cristo através das nossas vidas, a presença de Deus. Marcos, capítulo 16. A partir do versículo 15. E lhe disse-lhes, Marcos 16, a partir do versículo 15. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Isso é promessa de Deus para a igreja. E nós somos a igreja. Nós somos o povo de Deus. Somos o povo escolhido de Deus, separado. Eu gostaria de ler um versículo, está em Filipenses 3,13, muito conhecido. Muito conhecido. Irmãos, não penso eu que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A gente temos que crer que a gente tem um alvo, independente daquilo que a gente viveu no nosso passado. A gente não devemos ser que nem aquele irmãozinho da pinga, que sonha em beber aquela pinga. A gente tem que esquecer daquilo que passou. Teve pandemia, passou. Tem guerra, vai passar. Teve dificuldade na Itália, passou. E assim daquilo com o meu primo. Quando eu cheguei aqui, não tinha nem muita intimidade. Ele falou para mim, a nossa vida é de fase. E aquela fase que passou, ficou para trás. Eu continuo rompendo em fé, prosseguindo para o alvo. A Laone vai tocar uma música que ela escreveu durante a pandemia. E depois, se vocês, quem quiser a tradução, fica com vontade. Vai projetar? Não, né? Você escreveu? Eu escrevi. Tá fácil? Vamos falar. Edgar. E essa música eu achei muito. Ela escreveu ela em inglês. Depois, se alguém quiser a tradução para o português, ela não pode mandar. Só pedir para ela, ela manda. Essa música agora, mais a Nicole.
som, yeah. Som. Som. Como meu pai falou, eu escrevi essa música na pandemia e eu lembro muito bem porque era um tempo onde a gente estava realmente no meio de uma pandemia e eu não tinha certeza de nada, então realmente a gente tem preocupações e fiquei com medo, mas naquele dia eu comecei a orar e o Senhor falou comigo e eu escrevi. É isso aí.
gente tem promessa. Com essas promessas, a gente sabe que nesse mundo que a gente vivemos, a gente passa por dificuldades, por medos, por lutas, por desafios, mas a gente tem que acreditar somente em Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Os gigantes se tornam pequeninos, como se fossem formigas, diante do nosso Senhor. Aquela tempestade, o deserto, eles se tornam insignificantes diante do nosso Senhor. A partir do momento que a gente começa a crer que Ele é o nosso Senhor, que é Ele que cuida de nossos filhos, que é Ele que cuida das nossas finanças, que é Ele que cuida das nossas saúde, a gente temos que crer somente em Jesus Cristo. E que a gente devemos esquecer aquilo que ficou para trás e prosseguir para o alvo, para o nosso reino. Eu gostaria de orar, e eu gostaria que você agora entrasse no tempo, você e Deus, que você colocasse esses gigantes que têm te afrontado, essas situações, uma decisão que às vezes você tenha que tomar, que você olhasse para esse gigante e falasse assim: o meu Senhor é Jesus Cristo. Você vai ter que resolver com Ele a partir de agora, neste momento. Amém? Amém, Deus Pai, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus tão grande, que nada, Deus, possa te abalar. Que o Senhor possa sim, Deus, estar nos guardando, nos livrando, que tudo aquilo que tem afligido, Deus, que todo gigante que tem se levantado contra a nossa família, Deus, que ele possa cair por terra agora no nome de Jesus. A partir de agora, Deus, é o Senhor que luta as nossas batalhas, é o Senhor que vai na frente, Deus, é o Senhor que provê todas as nossas necessidades, Deus. A partir de agora, Deus, eu entrego todo gigante, toda tempestade, Deus, que o Egito não vai fazer mais parte das nossas vidas, Deus. Que o Senhor possa sim, Deus, apagar esse Egito dos nossos sentimentos. Que nós podemos sim, Deus, ser curados não somente no físico, mas na alma. Aquilo que tem afligido as nossas almas, Deus. Aquilo que tem afligido, Deus, o nosso corpo, que cai por terra agora no nome de Jesus. Que a igreja, Deus, vai romper, prosseguindo para o alvo. Aquilo que o Senhor, aquela promessa, Deus, aquele mandamento que o Senhor falou ali em Mateus 28, Deus, que o Senhor possa se cumprir através dessa igreja. Pai, que no nome de Jesus, que nós podemos ter um entendimento, que é o Senhor na frente, e nós vamos nos seguindo ao Senhor, seguindo as suas pegadas, Deus. Aonde o Senhor for, nós vamos atrás. Aonde a tua palavra nos enviar, eis-me aqui, Senhor, nós iremos, no nome de Jesus. Amém e amém. 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 Então agora eu vou começar a pregar. Amém. Fomos alimentados nesta manhã, amém? Amém, nessa noite, né? Quero lembrar que no sábado que vem, nosso culto será aqui, né? Será lá no Coach House, em Hamilton. E será a partir das 18h30. Nós vamos ter aquele período juntos de jantar e festa e celebração. Amém? Então, não só no próximo sábado, mas no sábado seguinte, dia 31, também estaremos lá no horário diferente também, né? Outro horário. Amém? Só para concluir, não vou pregar, não quero pregar, não preciso, mas me chamou a atenção, eu já preguei isso aqui, inclusive, quando a gente fala sobre Abraão, sobre a terra prometida, a gente começa lendo ali no Gênesis 12, e a gente passa meio batido no finalzinho do capítulo 11 de Gênesis. E eu vou ler o versículo 31 e 32 para vocês, só para você lembrar disso, essa palavra que o Éder deu vem de encontro às nossas, aquilo que nós cremos, né? Então está falando ali sobre a família do Abraão, o pai do Abraão. Não
Se você ler a partir do versículo 27, fala, esta é a história da família de Terá. Terá era pai de Abraão. Então, eu vou ler aqui do 31, só para você ver essa questão de você ir para a terra prometida. Aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou para você. Então, Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos, presta atenção, partiram de Ur dos Caldeus para onde que eles iam? Canaã, a terra prometida. Mas, ao chegar em Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos, viveu bastante, né? Viveu 205 anos e morreu em Arã. Deus não quer que nós morramos em Arã, quer que nós chegamos à terra prometida. O Terá saiu com destino à terra prometida, mas se acomodou no meio do caminho e morreu. Então, chegou lá. Amém? Nós não vamos morrer no deserto. Nós não vamos morrer em Arã. Nós vamos atingir a terra prometida. Amém? Aquilo que Deus prometeu para você e para mim, não importa se tem gigante, não importa se tem obstáculos, nós alcançaremos, porque o Senhor é conosco. Amém? Lembra que semana passada eu falei, olha gente, eu não estou entendendo muito bem as coisas, se tem você. Se tem vocês aqui no culto, mas eu não estou entendendo. Né? Do nada apareceu um casal, né? E que deve aparecer aqui na igreja. Não sei, nós olhamos por eles, estão aqui hoje. Amém? Isso é para mostrar para nós que Deus faz as coisas, está fazendo as coisas. Amém? Deus está levantando o povo, está levantando você como um instrumento de Deus para ser usado nessa terra, para alcançar várias pessoas do Senhor. Amém? Não sei como que isso vai acontecer, não pergunta não tem bola de cristal, graças a Deus, né? Se tivesse, tinha que quebrar. Mas, em nome de Jesus, nós vamos alcançar os objetivos que Deus traçou para a sua vida e para a minha vida. Nós não vamos morrer no deserto. Amém? Diga isso, eu não vou morrer no deserto. Vou alcançar a terra prometida. Aquilo que Deus determinou para a minha vida se cumprirá. Amém. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos por esse culto, pela tua palavra, que veio de acordo com a necessidade dos nossos corações. Deus, mais uma vez, nós te louvamos, Pai, por tudo, pelos teus usado teu filho, tua filha, Deus, que agradecemos pela coisa que o Senhor deu para a Lawane, que também vem de acordo com aquilo que o Senhor está falando para a igreja de Oxford, Deus. Nós te louvamos, Pai, ministramos cura àqueles que precisam ser curados fisicamente, na alma, Senhor, no espírito, Deus, em nome de Jesus. Ministramos cura sobre essa nação, Pai, nós ministramos cura sobre a Inglaterra, sobre o Reino Unido, em nome de Jesus. Ministramos cura sobre o Brasil, Deus. Pai, que o Senhor possa curar a nossa nação lá no Brasil, Deus, realmente trazer, Senhor, o povo brasileiro para a tua presença, trazer o povo da Europa, trazer o povo britânico, inglês, para a tua presença, de volta à origem, de volta àquilo que o Senhor determinou para essa nação. Pai, em nome de Jesus. E nós queremos ser instrumentos, nós queremos ser aqueles que creem que o Senhor cumprirá a tua palavra, a tua promessa para essa nação e para o Brasil. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe. Tenha uma semana maravilhosa e prepara uma comida bem gostosa para passar por aí, tá? Vou fazer jejum essa semana.